Nossa convidada de hoje é a Zilada Costa Raimundo, minha amiga de juventude, não digo de infância, que seria até os 7, 8 anos. Vai nos falar sobre a importância das plantas e flores no cotidiano das pessoas no século XXI. Ela é natural de Santa Cruz do Sul, pedagoga, professora de Ikebana, que é uma arte tradicional do Japão. É membro da Sugetsu Teacher Associations, recebeu vários prêmios do governo japonês, entre os quais a Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro e Prata, outorgada pelo Imperador do Japão em reconhecimento pela sua contribuição em prover o entendimento sobre o Japão por meio do ensino da Ikebana há mais de 30 anos, e por cooperar criando e executando as composições de Ikebana em todos os eventos importantes na Embaixada do Japão do Brasil. Obrigada, com a palavra a nossa convidada de hoje, Zilá. Obrigada, gente, que me emocionei com essa introdução do vídeo, que eu não sabia, fiquei emocionada. Eu agradeço muito o convite, sempre me emociono quando eu me convido para falar sobre flores, porque realmente a minha vida, acho que desde criança, lá em Santa Cruz, eu sou natural do interior de Santa Cruz, uma região de serra, e todas as imagens que eu tenho, que me remontam à minha infância, é sempre muito bucólica, era cheio de pinheiros, enfim, bem na região serrana, com as estações do ano bem definidas, e a minha mãe sempre dizia, vamos cuidar das flores, vamos protegê-las da geada. E, enfim, então eu cresci assim. E quando eu tinha minha casa e vim para cá, ela dizia, a casa não tem que ser luxuosa, mas tem que ser bem limpa e com flores frescas no vaso. Então eu cresci assim. E quando eu estava em Brasília, já na minha casa, eu fazia isso, plantava flores, colhia e colocava no vaso, como esse aqui. Vocês estão vendo aqui? Dá para ver? Dá? Uhum. Era assim que eu sabia fazer, sempre agrupadinhas, até que uma ocasião, nos anos 80, eu fui numa exposição de pintura no Hotel Nacional, e aí eu vi um arranjo, que eu até fiz hoje, vou mostrar para vocês no final, onde as flores pareciam flutuar. Tipo, mas como se faz? E tinha umas pedrinhas que até coloquei aqui, não dá para mostrar agora. E eu pensei, puxa, como se faz esse trabalho tão lindo? Então, aí a minha amiga disse assim, não, é uma professora que ensina, ela aprendeu no Chile. E eu fui aprender com ela, querendo saber como fazia a flor parecer estar no ar, sem ter que agrupar e botar num vaso fechado com a água aparecendo. E aí eu pensei, numa tarde eu aprendo isso, só que não se aprende isso. Aí eu descobri como se colocava no Kenzan, uma pecinha de ferro, assim, que fixa as flores. E quando eu saí dessa aula, e a professora mostrou que tinha que botar 15 graus para cá, 20 para cá, 45 para o outro, eu pensei, meu Deus, que nação é essa? Que cultura é essa? Que para colocar uma flor no vaso, que dura no máximo 3 dias, tem todo esse cuidado. E aquilo me impressionou muito. Então, eu deixei minhas crianças no jardim de infância, e fui na tarde seguinte, fui para o UNB, onde naquela época a Mercedes já tinha mudado aqui. Fui pesquisar, como que é essa Ikebana? E, gente, eu descobri uma maravilha que é a cultura japonesa, uma maravilha que é a cultura oriental, e como se trata as plantas. Então, aí o meu fascínio pelas flores, que eu já tinha da minha infância, ele só acrescentou. E passei então, eu digo que Ikebana, além de ser uma arte criativa, é uma arte tradicional do Japão, que começou no século VI, e depois se modernizou, e, enfim, hoje é uma arte contemporânea. A escola que eu represento é a Sogetsu, uma escola moderna, e tem sucursais no mundo todo, mas na ocasião eu comecei a receber as informações, fui fazendo aulas, depois me tornei professora, e o sistema de ensino ele é igual no mundo todo, todos os países, tem mais de 30 países que tem Ikebana dessa escola, e das outras também, das tradicionais, mas todas as sedes das escolas de Ikebana são no Japão. E a partir daí a gente vai se aproximando, por isso que eu coloquei no tema de hoje a importância das plantas e flores dentro de casa, ou da gente se aproximar da natureza no século XXI. Nós começamos no ano passado, enfim, no ano 2020, tive uma dificuldade muito grande, e eu pude observar como foi importante o contato com as plantas. As pessoas que ficaram dentro de casa procuravam comprar flores, e, enfim. E a gente também manteve aulas de Ikebana
online com pessoas do mundo todo, então foi muito interessante. Além disso, como eu digo, se a gente não conhece, não se aproxima das flores, a gente não conhece, a gente nem valoriza porque não conhece. Então, tudo que acontecia que falava de flor ou de planta me chamava atenção, até que também nos anos 80, eu quero falar sobre isso também, eu vi uma notinha na revista Veja que dizia assim: os astronautas, enfim, a equipe conseguiu manter o ar puro nas naves espaciais através do prosaico clorofito, planta doméstica. Então, eu comecei a pesquisar, e na ocasião até comprei um livro que foi lançado, que depois eu vou dar até o endereço, que ele disse como manter o ar puro dentro de casa com plantas aí plantadas, né? Então, vou falar de duas coisas hoje. Vou falar da arte da Ikebana, que quando a pessoa faz, ela tem um ganho muito maior, porque ela vai exercitar criatividade, vai conhecer mais as plantas, mas vou falar também da importância da gente estar perto da natureza. E quanto mais a tecnologia aumenta, quanto mais nós saímos de dentro do edifício que nós moramos ou trabalhamos com ar-condicionado, vamos para a garagem, pegamos o carro com ar-condicionado e corremos o dia todo, mais distante nós ficamos da natureza. Eu digo sempre, é muito diferente você estar à sombra de uma árvore ou à sombra de um abrigo enfim, metálico não, de alvenaria, né? E, então, tudo isso é que a gente vai convivendo, e eu me sinto muito feliz, muito grata de estar sempre em contato com flores, com natureza, e com pessoas que eu fui conhecendo, é um caminho, Ikebana é um caminho. Eu vou mostrar para vocês agora alguns arranjos que a gente faz, assim, meio que às vezes por acaso, porque a gente vai descobrindo o que se pode fazer com aquela planta, vai conhecendo a planta, como eu disse, né, sabe o nome, é como fazer amigo. Por exemplo, se a gente não sabe que uma eufórbia, eu falo, eufórbia, que planta é? Eu vou colocar um videozinho, vou colocar umas fotos aqui, ó, para vocês verem. Então, aqui eu tenho girassóis, esse aqui é dentro de casa, é um arranjo, não é plantada, né? Mas só as cores, o contato com as cores, com a folha, isso ameniza ali da vida, né? Da vida. Vamos passar para o seguinte. Então, o nosso Iemoto, que lá no Japão, nós continuamos na Ásia, né, Mercedes? No ano passado nós estávamos no Irã, seguindo quase mais para o Oriente em linha reta, chegamos no Japão. Então, as formas, você vai fazendo, vai trabalhando com as flores, dobra, enfim, e vai colocando ali. Então, para quem faz, é um ganho grande, e para quem vê também, para quem fica próximo, né? Esse aqui é um trabalho que foi aqui em casa, um trabalho de aula, né? Então, você pega as cores, esse eu acho muito, muito brasileiro, esse verde e amarelo, então, procuro sempre combinar, porque em Ikebana a gente aprende todos os conceitos de arte, por isso ela é demorada, são 5 livros, demora em torno de 4 anos. Só que o tempo que a gente ocupa é muito prazeroso. Então, você trabalha com cores, você aprende, então, no momento que você está trabalhando, você está relaxando. O seguinte, aqui um arranjo bastante simples, é um galho de jabuticaba com 2 flores e um vaso. Então, a leveza é uma da riqueza que a gente tem com a estética oriental, que acho que um ganho que todo o Ocidente tem, que o Japão é um legado japonês, que é aquela estética clean, do pouco, do menos é mais. Esse aqui é um aproveitamento de uma musa, que é uma helicônia, uma flor tropical, que nós temos muito aqui no entorno. Todo esse material desse arranjo é produzido. Só que ela é bem grande, com caule grosso, depois ela vai caindo, e eu gosto de aproveitar até o finalzinho. Então, eu tenho a minha vida toda sempre em contato descobrindo coisas novas, e por isso é muito relaxante. É uma orquídea que eu fui mudar de lugar ali, nas minhas orquídeas, ela quebrou. Então, eu coloquei num galinho, peguei uns galhos de yuca, mas tem um cipózinho, e fiz um arranjo para o centro de mesa, dentro de casa. Então, essas brincadeiras. E aqui era na Embaixada do Japão, que eu sempre faço os arranjos, e esse aqui, então, mostra que uma refeição, aliás, um comentário que eu queria falar para vocês, em 2011, teve aquele terrível problema lá no Japão, e eu pensei, nossa, mas hoje vai ter um almoço, acho que o embaixador nem vai lembrar o embaixador da época, mas não, dos japoneses, eles sempre têm um cuidado, um zelo, professora, por favor, bem fazer o arranjo, sim. E aí depois ele agradeceu e disse que as flores amenizaram, então até coloquei aqui para lembrar, amenizaram, que foi tão bom, eles estavam tristes, né, olhar para a pureza das flores, enquanto eles almoçavam e conversavam, tentavam resolver
enfim, administrar o problema sério que estava passando o Japão com o terremoto e aqueles problemas todos. Temos mais um. Assim, outra coisa que eu gostaria de falar é do aproveitamento. Às vezes a gente está andando no jardim e vê um galho seco, puxa, né? Caiu, claro que se uma palmeira imperial cai, as folhas caem. Aí você começa a descobrir isso, né? Aí pega o galho, né? Esse aqui no caso, eu cortei com a tesoura e comecei a enrolar. Vamos passar para você. Não, é vídeo? Pois é, então a gente enrola, eu, no caso, enrolei, e depois eu posso pintar da cor que eu quiser, eu tenho vários desses aqui, e aí ontem ainda fiz mais um aqui, tá aqui do lado, esse último eu fiz ontem porque eu pintei de verde, né, e o último que aparece ali é o que está aqui no nosso lado. E outra coisa, agora, por exemplo, aqui um tronco que cai, uma hortênsia, aqui embalagem, que nós aproveitamos, que às vezes a gente ganha umas caixas de presente tão bonitinhas, e vem Dia das Mães, então esse arranjo aqui eu fiz, acho que foi numa aula, no ano passado, 2019, ano passado não houve, com as alunas que fazem aula aqui, que nós aproveitamos só embalagens de presentes, enfim, qualquer tipo de embalagem para fazer os arranjos Dia das Mães. Então, eu vou guardando, é vidro de perfume, então a gente aproveita e faz, e ficam arranjos interessantíssimos. É uma forma de aproveitar, de prestar atenção nos detalhes, de valorizar o que está ao nosso redor, não achando que Ikebana é coisa sofisticada, que precisa de vasos caros e sofisticados. Não precisa. É só uma questão de paciência e prestar atenção nos detalhes. Mais um. Assim, aqui esse arranjo é um arranjo muito grande, com bambu, depois nós criamos um kenzan que ele fixa bambu, e pode ficar fixado. Esse aqui foi o último arranjo que a gente fez no ano passado, o segundo, né? Deixa eu falar primeiro. Esse primeiro, eu acho que a Cirlei está aí, por acaso, esse arranjo foi um arranjo que a gente fez no Palácio da Justiça, em 2001, me parece, e ele é muito grande, era um evento Dia Internacional da Mulher, e nós fizemos esse arranjo. Então, para mostrar para vocês que a gente pode fazer em Ikebana um arranjo com uma flor só, ou um arranjo mega, uma instalação que ocupa uma sala inteira, enfim. Então, esse aqui foi em 2001, com uma plantamento de palmeira, coisas bem típicas aqui da região, que a gente recorta. E esse aqui foi a última recepção que teve em 2020, foi no dia 11 de março de 2020, lá na Embaixada, e foi para homenagear o começo do ano e o aniversário do novo imperador do Japão, o imperador Naruhito. Então, é bem grandão. Temos mais o quê? Assim, aqui é para mostrar a importância, isso aqui é no jardim, aqui, então, a importância das plantas naturais. Olha, a gente olhar para um ambiente assim, isso já regenera, se a gente está estressado, então alivia o estresse, né, a proximidade essa mesa aqui, claro, mesmo que não tenha mesa, a mesa para um jantar, assim, ao ar livre é diferente, nem que não tenha todo esse aparato, toda essa decoração, mas os próprios buganvília, estrelite, enfim, qualquer planta que tem a árvore, te tirar esse aqui tem a árvore, né, tirando esse guarda-sol, é um oásis, ameniza nossos estresses, ou nos relaxa. Temos mais um aqui. Sim, esse aqui são plantas também aqui do jardim, muito simples, que não sei se vocês conhecem, essa aqui o pessoal chama de roxinha, viuvinha, é a pétrea, é uma trepadeira, ou um galinho de pitanga, e umas curcumas. Então, o arranjo pode ser bem natural, esse aqui é no banheiro, e esse aqui é um arranjo que eu gosto muito, que são os meus preferidos, são arranjos geométricos, onde você usa poucos elementos e quebra, dobra, brinca com as formas. Por isso que eu digo, nós somos sempre muito, quando mais jovens, a gente tem é mais criativo quando criança, até a adolescência, acho que depois de ficar adulto, a gente vai ficando mais, né, correndo para lá, para cá, trabalhando muito, a gente vai ficando menos
menos criativo, menos original, então não brinca mais muito com as formas, é uma forma de brincar. E é uma arte muito efêmera, que ela vai durar pouco, então o compromisso é pequeno, se você não gostou, se for pintar um quadro, tem que comprar uma tela, pintar, não gostou. Essa arte da ikebana, ela vai durar pouquíssimo, então você fotografa e guarda, senão você faz outra. O que nós temos mais aqui? Assim, isso que eu estava falando de conservar, né, as plantas dentro de casa, se vocês tiverem oportunidade, nesse livro, que acho que até hoje não foi traduzido para o português, mas onde ele cita 50 flores ou plantinhas, que, por exemplo, antúrio, eu tenho arranjo com antúrio aqui, que é o que eu usei aqui, a gente compra no supermercado, e aqueles vazios, tem uns pequenininhos até com antúrio, que até eu tenho aqui, e ele também vai absorvendo. Tem muitas plantas simples, aquilo que o pessoal chama de, como é que chama agora? Ai, meu Deus, espada de São Jorge, por exemplo, dentro de casa, ela absorve também as impurezas do ar, pode botar no apartamento, no cantinho, muitas plantas, aqui tem uma relação de 50. Aí, bom, como na parte de aproveitamento de tantas coisas da natureza como não da natureza, e prestar atenção no desperdício. A gente evita desperdiçar flores, evita, por exemplo, quando a minha filha casou, no dia seguinte vieram convidados e do sul, eu fiquei envolvida, e 2 dias depois a pessoa que fez a decoração disse assim, Zilá, você viu? Você não foi buscar nada de as flores que a gente usou muito, claro, né? Eu fiz questão de fazer com muitas flores nobres, era Dia das Mães, no dia seguinte, e ela disse, nossa, que uma pena, quando eu fui buscar, estavam lá alguns orquídeas pisoteadas, meu Deus, isso é um pecado. Aí eu convidei umas amigas, entre as quais a nossa Mercedes aqui, digo, vamos fazer aí no meu aniversário daquele ano, de alguns anos depois, que a gente começou a fazer bem depois, foi já em 2012, depois que eu perdi minha irmã, a gente começou a fazer, reunir um grupo, digo, gente, eu vou fazer um café da manhã e nós vamos começar a reaproveitar flores de festa de casamento. Então, nós começamos, em 2012, um grupo chamado Reflorir, que já é uma consequência da apreciação da ikebana, que não é ikebana, mas é um grupo que pratica ikebana, ou não necessariamente precisa fazer ikebana, mas nós agora interrompemos em função da pandemia, mas também até porque não tem quase casamentos, festas grandes. Aí nós vamos, quando termina a festa, quando a noiva, o decorador nos autoriza, nos oferece, digamos assim, nos oferece as flores, nós vamos lá, recolhemos as flores e reunimos e fazemos buquês, e aí nós doamos para... Aí eu vou botar o filmezinho, depois eu explico. Então, nós doamos, o Reflorir doa os buquezinhos, a gente faz às vezes 100, 200 buquê ou menos. Quando é muito assim, a gente oferece normalmente para o Hemocentro, as pessoas que doam sangue. Aí a gente recolhe, é um pouco trabalhoso, a gente tem que recolher depois da festa, que normalmente é sábado, domingo a gente faz, aí é mais prazeroso, que a gente conversa, faz os buquezinhos, e na segunda-feira a gente leva para o Hemocentro ou para outro lugar, o Hospital da Criança, quando tem evento a gente sempre leva, aquelas peças ali, a gente faz já uns vasos, a gente reveste com tecido, enfim, é um trabalho de aproveitamento de embalagens e também das flores. E é impressionante a alegria que ficam as pessoas, eu cito o Hemocentro, a gente faz também para a Gamib, para as mães, para as pessoas que vão saindo, que têm bebê, para muitos outros, e para casa de idosos, a gente leva muito também para casa de idosos, eles ficam felizes para ter uma florzinha. Mas o que me surpreendeu foi no Hemocentro, que a gente imaginou, será que os homens vão gostar? Eles não querem só um, eles querem um para levar para a esposa, outro buquê para levar para a mãe, posso levar mais um? Então dá uma alegria para a gente, uma coisa que seria descartada e a gente valoriza mais uma vez. Então isso, a satisfação, como vocês dizem, me emocionei também na oração do Rotariano, você primeiro pensa no outro, você pensa em deixar as pessoas felizes. Se você deixa as pessoas felizes, você, consequentemente, vai ser tão feliz quanto, ou até mais, né? Eu digo que até mais feliz. Bom, essa é a Sogetsu, que é a escola que eu represento, que eu ensino, que é a sede em Tóquio, lá em Akasaka. E eu estou mostrando a foto para vocês, nós temos ainda mais 19 minutos, tem mais um pouquinho.
E aqui, então, essa frase eu escrevi, mas eu tenho influência de outras pessoas que falaram, eu resumi. Então, eu imagino que as flores, ela é tão perfeita, é tão linda, tão perfumada, que provavelmente seja para amenizar a existência da gente, que às vezes é tão dura, tão difícil, né? E uma flor sempre comove. Então, flor está presente em todos os lugares, é no dia festivo, é numa festa, é no dia de tristeza, quando a gente perde uma pessoa querida. E agora, nesse período de pandemia, nós então estamos mais voltados para, se não podemos encontrar o outro, pelo menos deixar a nossa casa, a nossa vida no dia a dia com a nossa família, né? Mesmo que estando em pandemia, com flor. Então, a gente pode encomendar, comprar no supermercado, levar para dentro de casa uma plantinha, botar uma aguinha, né? Dá um outro clima. Eu, hoje de manhã, meu filho fotografou aqui onde eu estou trabalhando, e eu não consigo. Ele disse assim, mãe, só o tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei um tempão com você, parece que fiquei só 10 minutos. Ele foi trabalhar um pouco aqui no trabalho que ele estava fazendo, digo, fica comigo. Aí, então, o que eu não consigo ver sem flor? Eu fiz um arranjinho ali no que eu fazia antes de conhecer Ikebana. Esse aqui é semelhante, inclusive esse vaso, até vou me dar, contar para vocês, esse vaso que vocês estão vendo aqui, aqui não dá para ver, tem pedrinhas também dentro. E o vaso que eu vi a primeira vez lá no Hotel Nacional, que a minha professora, que é a Gisela, ela também ela é de Juí, ela tinha aprendido no Chile, né, que o marido dela era agrônomo, morava no Chile. E só que a revista ali, César, eu quero mostrar para eles. E eu agora, ela não dá mais aula, ela me mandou aqueles vasos importados, né, então esse preto, e o arranjo que eu vi lá era parecido com esse que vocês estão vendo ali. E o clorofito é uma das plantas que ficou famosa no mundo todo por causa de que absorve impurezas de ar fechado, de ambientes fechados. E eu fiquei muito feliz em 2018, pela primeira vez o Brasil saiu numa revista no Japão, falando de... Dá para ver aqui? É uma revista que circula no Japão, em bancas, né? E ela é por assinatura para o mundo todo, as pessoas que fazem Ikebana. Então, essa aqui, ela é edição da escola, que tem milhares e milhares de... E aí, então, eles me procuraram para fazer uma matéria, saiu nessa revista mostrando Brasília, e eu fiquei muito feliz, digo, olha só, o nosso Senado lindo, maravilhoso, nosso Congresso Nacional, saiu, enfim, sem ser por um assunto político, eles acharam o prédio tão lindo, colocaram, e aí são 5 páginas sobre o trabalho que eu tive o prazer de desenvolver através da Ikebana. Então, como eu digo, eu só tenho a agradecer a todos que me procuram, fico feliz de poder falar, eu acho que é uma dádiva que eu tenho, que eu agradeço muito a minha mãe, que foi a pessoa que me aproximou para arrumar os arranjos da igreja, ela plantava livros e tudo, lá no interior de Santa Cruz. E agradeço também a minha Santa Cruz, que é uma cidade que tem muita colonização alemã, muito embora eu seja Costa, apesar que a minha avó paterna era Petri Heidrich, né? Mas o meu avô não usou sobrenome, usou só o sobrenome do meu avô paterno, de Costa, mas, enfim, essa cultura E agradeço ao Japão por ter tido a oportunidade, realmente, se vocês ainda não fossem, um dia tiver a oportunidade, vão ao Japão. Eu fiquei impressionada, toda vez que eu vou, tenho vontade de voltar. Eu acho que eu não vou voltar mais, mas, enfim, já está meio já foi 3 vezes, mas eu fico impressionada numa cultura tão rica e tão diferente, que a primeira coisa que me impressionou, a primeira vez que eu fui ao Japão, que eu andava, tudo limpinho, as pessoas, tudo limpinho, não tinha lixeira. Eu digo, gente, que cultura interessante, tudo tão limpo, tão organizado e não tem lixeira. Então, eu tenho muito a agradecer a todos, aos brasileiros, aos japoneses, à natureza, e principalmente. E obrigada a vocês. Estou aberta a perguntas. Neste momento, então, está aberta o prazo para as perguntas que deverão ocorrer até às 13h30. Eu pediria a quem tivesse pergunta que levantasse o braço e que o Chico, por favor, coordenasse essa distribuição das perguntas. Obrigado. Por favor, Chico. Então, levanta o braço quem tiver pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Zilá, muito agradeço a oportunidade de ouvir você em relação a essa questão de plantas
de fato, pelo lado espírita, né, a espada de São Jorge é, de fato, uma planta que limpa ambientes, né, e faz com que todos nós que estamos em torno possamos nos sentir melhor. E junto com esse comentário, eu vendo aquele vídeo que você produziu, mexendo com orquídeas, você dobrava a parte verde das orquídeas, e a minha pergunta é, e aí? E o fluxo sanguíneo, né, entre aspas, delas, como é que funciona com uma dobradura que parecia papel que você mexia com os galinhos, enfim, das orquídeas? Como é que isso funciona na realidade? Não, na verdade, a orquídea a gente não quebra. Porque a orquídea, às vezes ela está já um pouco inclinada, se quebrar não tem, ó. Você pode fazer isso aqui. Então, até tem a força medida. A gente tem muito cuidado, você vai assim, ó, devagarinho. Mas a orquídea, eu não inclino, eu não quebro. A única coisa que eu quebro, assim, curvando, são as cavalinhas que estavam ali do lado, naquele que tinha orquídea. Mas a orquídea não pode, porque senão ela não tem. Aliás, a gente tem muito cuidado, eu não estou fazendo agora aqui, mas quando a gente corta a planta, a gente corta dentro d'água. Aquele vídeo, tem um vídeo completo para não interromper a sucção livre da água. Então, o próprio ensino de quebrando é o maior respeito pelas flores. Então, você corta dentro da água, não pode. Então, a cavalinha, essas folhas aqui, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, essas aqui eu curvo, porque eu curvo, ó, não tem tanto fácil, se ela estiver assim ou assim. E outra coisa, ela já foi cortada, né? Mas as orquídeas, se eu tirar, ela não vai absorver água. Então, essa aqui já foi cortada, eu faço assim, ela dura muito. Essa aqui é uma yucca. As orquídeas não quebro, não, de jeito nenhum, senão ela vai morrer. Vai morrer muito rapidamente. Não, a gente tem todo, por isso que tem um aprendizado longo, para você ver a característica de cada planta, o que você pode fazer com cada planta. Então, as plantas tropicais duram muito, né? Por exemplo, aquela que eu botei um pedacinho, até ela é uma planta, se vocês procurarem lá na Central Flores, da Ceasa, tem lá, a Central Flores, elas vendem lá Musa coccinea, chama aquela que é bem pequenininha. Então, ela é grandona, que você olha, nossa, como que aquela musa daquele tamanho virou isso aqui? Ela vai caindo, vai ficando feia, eu vou tirando, depois fica bem pequenininha, assim, eu aproveito toda ela. Aqui a gente aproveita tudo, aqui, não tem desperdício. Ninguém quis me perguntar sobre flores artificiais, Mercedes? Achei que você ia perguntar. Flores artificiais? Que a maioria do pessoal usa, né? Nossa. Agora, o problema aqui, por exemplo, na Europa, eu comprava flores toda a semana para pôr dentro de casa, mas também, ó, do tipo que você mostrou no início, coloca no vaso. Até hoje eu faço assim. Agora, no Brasil, as flores ainda são muito caras. Então, eu acho até mais barato quando está R$19, uma coisa assim, dura 3 dias, não sei, e ainda enfio no vaso. Eu estou comprando agora toda semana. Mas antes disso era muito mais caro. A maioria muita gente não consegue comprar. É verdade. Agora, e também não tem, uma das coisas que me surpreendeu quando cheguei aqui em Brasília também, que não tem jardim para cortar, né? Lá no sul a gente corta do jardim e põe para dentro de casa, aqui no caso não tem. São poucas pessoas que têm, mesmo as que moram em casa, lá, qualquer pedacinho, no Japão também, qualquer pedacinho eles plantam. Qualquer pedacinho, qualquer cantinho. E aqui, por causa da seca, talvez, né? Mas com relação às plantas artificiais, esses dias eu ouvi um comentário de uma amiga, com muito boa vontade, ela me contou. Diz ela, puxa vida, minha mãe está lá triste, sozinha, imaginando sem sair de casa, aí alugou um apartamento, alguma coisa assim, tinha tantas flores lá e ninguém queria, eu fui lá e enchi a casa da minha mãe de flor. Eu disse, que flor? Assim, de artificial. As flores artificiais, na verdade, ela cumpre uma função de cor e formato. Mas ela, ao contrário da planta natural, a plantada, né? Porque essa aqui depois ela tem aguinha, você vai cuidando, vai tirar água, ela refresca, né? Por exemplo, em agosto, essas aqui do prato raso, que mostrei ali, é uma beleza, porque tu coloca ali, coloca aguinha, fica aquilo fresquinho, vai, né? Como se diz, evaporando aquela água. Mas a flor artificial, ela, além de só cumprir a função da forma e da cor, na decoração, ela fica bonita na foto.
mas ela vai absorvendo sujeira, poeira, tudo, né? Então tem que lavar com frequência. E outra questão ambiental, no momento que todo mundo for usar flor artificial, que eles chamam de flor permanente, aí como que fica o lixo, né? Vai tudo para o lixo, aquilo é plástico, né? Plástico. É plástico, é tecido, enfim, é um tecido plastificado, né? Então ela é totalmente, para interior, ela é totalmente improdutiva e não é saudável mesmo, né? Enfim. Então, é melhor comprar no supermercado aquelas plantadinhas, aquelas são duráveis, que aí elas absorvem, né? Elas estão com a raiz, ela absorve a impureza e você coloca água. Mas a produção do entorno das plantas tropicais está bem em conta lá na Central Flores, na Ceasa, lá que a gente costuma comprar. É mais barato, gente. E você pode... Eu tenho dicas para, sem fazer ikebana, para a duração maior das flores. Por exemplo, arranjos dentro de casa, ou coisa assim. Você teria alguma? Tem várias. Existem até uma pesquisa, porque como ele falou ali sobre a espada de São Jorge, então a ciência, depois da NASA, comprovou que a espada de São Jorge, os espíritos já diziam que fazia bem, então a ciência comprovou que ela faz bem também porque ela absorve as impurezas, né, como outras plantas também, tá bem dela. Uma das coisas que nós fazemos é, que eu falei, cortar dentro da água. Quando você vem da rua com a flor, uma coisa que a gente faz errado, a gente compra e vem segurando assim, ó, né? Na verdade, a gente deveria carregar assim, ó, porque a própria lei da gravidade vai puxando tudo daqui, ó, aquela seiva que nutre a planta, tá, vem para cá. Se você faz assim, ela vai sair daqui. Tem algumas plantas que até você nota, aquelas leitosas, que você fala, bicho papagaio que usa no Natal, sabe, Mercedes? Aquele, não sei se vocês também. É aquela vermelha, que tem um leito, quando tem aquela, que é uma seiva leitosa, aí você percebe que ela não... que ela está escorrendo ali. Então, quando aquela, por exemplo, a gente corta sempre dentro da água. Não dá para ver aqui, né, que eu estou cortando. Não, ficou muito baixo, mas eu cortei. Corta dentro da água, ó. Corta sempre inclinadinho, assim, dentro da água. Aí já... Isso também é uma lei de física, é química, isso, você vê. Aí ela já absorve e põe logo na água. Algumas flores, como rosas e outras, você pode pôr um pouquinho de álcool. Aliás, qualquer uma. Você pode pôr álcool, pode pôr água sanitária. O que faz... Na água, um pouquinho, tudo pouquinho, que a diferença do veneno para o remédio é a dosagem, né, pouquinho. E aí você coloca e aí ela dura mais. E se você percebe, ficar mais de 3 dias, ela ainda estiver bonita, aí, principalmente nesses vasos que a gente costuma chamar, né, que em Ikebana a gente chama de nagueire, que são esses redondos aqui. Aliás, o meu filho já disse que esse aqui ele vai levar para casa. Ó, esse aqui, né, então o que acontece? Dentro dele se formou sujeirinha, né, que apodreceu. Ó. Então, tem que tirar todas as folhas. Aqui não pode ficar folhas que ficam embaixo na água, porque a folha é a primeira que apodrece, e aí cria bactérias, que aí, então vai decompondo. Aqui dentro, lavar muito bem os vasos, tirar todas as folhas que ficam da boca do vaso para baixo, e, eventualmente, se você tirar, por exemplo, você vê aqui mesmo, eu já tirei algumas, que esse aqui eu ganhei, e aí eu vi que algumas já não estavam mais novinhas, eu tirei aquelas que não estavam boas, cortei na água e botei de volta. Então, eu estou aproveitando as que estavam boas, as outras eu tirei. E aí coloca sempre ou água sanitária para lavar, álcool. E tem algumas plantas, por exemplo, os tinhorão, caládio, outras, que a gente coloca até sal aqui, ó. Coloca sal na extremidade. Tem vários processos. Tem uma listinha, eu posso mandar. Vou tentar divulgar melhor. Eu ainda estou muito falo demais, né? Eu estou muito ainda no presencial, mas eu preciso fazer uns videozinhos mostrando isso. Né? Como é que faz para pode mandar. Eu coloco vinagre, coloco até pedra. Posso mandar pelo WhatsApp. Pode mandar que eu transmito. Mas eu digo assim, para divulgar mais. É, exato. Tá certo. Agradeço. Mas, obrigada, gente. Eu gostaria... Nós que agradecemos. Sim. Mercedes, eu queria só fazer uma perguntinha para... Nossa, agora que eu vi que ela é senhora mesmo. É uma senhora professora. Não tem dúvida. Senhora professora. Nós tivemos uma educação básica muito boa, né, Mercedes? Exato. Adorei. Sou leigo totalmente no assunto, mas adorei. Até então eu só tinha ouvido geólogos mostrando pragas, mostrando isso, mostrando aquilo, e essa beleza.
E existe as pessoas que têm mão boa para a planta? Eu acredito que sim. Coisa que eu queria saber. Qual é a planta mais cara? Olha, depende de onde... Depende de onde ela vem. Tem uma planta chamada peônia, que as noivas aqui em Brasília gostam, que ela é importada não sei de onde. Então, ela sai caríssima. É o que eu conheço aqui no Brasil, a mais cara, é a peônia, quando ela vem por exemplo. Agora, depende de onde a gente está também. Por exemplo, eu tenho uma aluna, que ela até é brasileira, agora ela já é professora e já não está mais aqui em Brasília. Ela morava, por exemplo, na Genebra, Suíça, gelada. Então, quando ela conheceu o Ikebana, aí lá na Suíça, ela olhava para a Estrelitza dizendo, nossa, como eu queria fazer uma arranjo com a Estrelitza. Sabe qual é a Estrelitza? Não sabe? Filho, corta para mim ali uma Estrelitza, quero mostrar para eles qual é a Estrelitza. Aquela amarela ali, que chama de... Enfim, aí eu sei qual é a Estrelitza. Então, ela olhava aqui e achava lindo, era tão cara que ela não podia comprar. Aí, quando ela chegou aqui na primeira aula, que ela foi continuar os estudos aqui, ela chegou e tinha um punhado de Estrelitza, que é aqui de país tropical, então ela é barata. Então, atualmente, com a tecnologia e o transporte, tem flores no mundo em todo, a hora que você quiser, só que o preço muda, né? Por exemplo, a Estrelitza é essa aqui, obrigada, filho. Então, eu tenho um pé de Estrelitza em casa, para mim aqui ela é baratinha, né? A primeira pergunta é mão boa para planta. Tem pessoas que dizem que conversam com plantas. A Estrelitza tem um ladinho aqui que a gente tira esse lá quando ela está ficando velhinha, porque na natureza, ela sozinha, aliás, vou dar uma dica para vocês. Na natureza, ela sozinha vai saindo, as que estão velhas, né, e vai abrindo mais, que aqui dentro tem uns 5. Olha! Os 5 negocinhos aqui. Aí você tira. Quando a gente compra, tem que olhar aqui, ó. Se tiver a molinha aqui, não compre, porque ela já está velha. Tem que estar cheio aqui, está no começo. Aí você pode ir tirando em casa. Isso são conhecimentos agradáveis e que são úteis, só que a gente às vezes não parou para pensar. Por isso que eu digo que do século XXI em diante, eu acho que ainda vamos valorizar muito mais as plantas e flores. Primeiro, pela questão ambiental que nós precisamos, para ter menos calor, para ter ar puro, e segundo, porque faz bem para a gente, para relaxar, para quando sair do computador, pegar uma plantinha. No momento que você fica olhando para a cor, você fica olhando para a beleza, você absorve aquelas cores, e manuseia, né? Porque às vezes você fica só na tecnologia, não toca na planta, não... Aí, mão boa para a planta, existe sim, mas tem pessoas que dizem que conversam com as plantas. Isso. Eu digo que eu desenvolvo um trabalho em conjunto com as plantas. Eu não faço nada sozinha, a beleza vem na planta, vem na flor. A única coisa que eu faço, o pessoal assim, a única, é tentar ver o que combina melhor com o quê e ver o que ela quer. Porque a flor tem personalidade, a flor tem folhas, por exemplo, tu olha uma flor, confunde uma flor com outra. Quando tu olha a folha, tu vê que é completamente diferente. Aí você vê, puxa, não, então essa aqui não é da mesma família da outra. É igual conhecer pessoas, como eu digo. Aí quando você conhece, você diz, puxa, mas essa folha aqui é diferente, então ela não é da mesma família da outra. E aí o que acontece? Eu não falo com planta, mas eu não deixo a planta faltar água. Eu não deixo a planta com galho seco, eu não deixo a planta com praga. Então, eu vou lá e tiro, e o meu marido fala assim, meu Deus, vou fazer o quê no final do dia? Eu vou lá para o fundo, eu tenho um jardim grande, eu estou passando da hora, né? Eu já vou parar. Aí eu vou lá e fico limpando, deixando lá bonitinho. Então, existe mão boa, acho que a mão boa é aquela que cuida, que tem amor, que tem carinho, a planta sente. Desculpe, demorei. Ela conversa com plantas, conversa com plantas. Eu não converso, mas eu dou o que ela precisa. A última pergunta vai ser feita pelo nosso Ataíde aí. Dila, ainda bem que eu vim com a roupa em homenagem a você hoje, tá certo, hein? Bem florida. Veio bem ecológico. A minha esposa estava aqui, lá na reunião, participou com a gente. Ela já ouviu você falar em algum lugar. Ela cansou de vir para cá e tal, para assistir você, mas até porque a gente tem uma realidade de vida hoje que eu, te ouvindo, percebi que eu fiquei perdendo um tempo muito grande para fazer alguma coisa bonita com as flores. Eu hoje tenho uma pequena chácara, é coisa pequena, tá certo? E não vivo praticamente na minha casa física, no apartamento, na casa que eu tenho aqui na cidade. Eu fico muito mais na chácara. E na chácara eu quero plantar flores. Ali a minha mulher é apaixonada por isso, certo? Hein?
E ela vai fazendo suas experiências, plantando suas flores. As flores têm características diferentes, totalmente diferentes. Cada uma tem um comportamento diferente. Cada uma gosta de um tipo de terra, cada uma gosta de um tipo de temperatura, cada um... Tem uns que gostam de muita água, outros que gostam de pouca água, tem outros que gostam de sombra, tem outros que não gostam de sombra. É uma coisa cientificamente vastíssima, hein? Então, a gente está apanhando mais que cachorro magro, porque planta tudo errado, hein? A gente dá uma pesquisadinha, mas planta tudo errado. Vem planta a planta na época que não está chovendo, quando vem a chuva, a planta morre, a gente quer entender por quê. Aí... Mas veja bem, eu aprendi com você hoje muita coisa. Primeiro, a minha esposa está aqui, a gente estava se cutucando aqui, porque tem muita coisa lá que a gente joga fora. Por exemplo, essas palmeiras secas que caem nos nossos coqueiros... Não se joga nada fora. Vai pro lixo, hein? Aliás, toca fogo, nem pro lixo vai, né? Eu tenho um bambuzal lá, que preservo muito, um bambuzal grande, que eu considero o meu ninhal, tá certo, hein? É o maior, é o local de maior ninho, formação de ninho de pássaro que eu tenho na chácara. Ele é tão grande que se você botar o carro de noite embaixo do bambuzal, no dia seguinte ele sai preto e branco, tá certo, hein? Porque os passarinhos sujam tudo, hein? Mas de vez em quando cai peças de bambu inteiras, verdinhas, porque é o vento, derruba, hein? E eu simplesmente meto o machado e jogo fora, hein? E perco a oportunidade de fazer essas coisas, hein? Então, hoje eu fui olhando para vocês fazendo essas coisas aqui, eu fui ficando, assim, desesperado, porque eu não sabia, não dava conta de perceber isso. A gente tem muito arranjozinho lá que a gente faz, mas é com cerâmica, é com madeira, com planta mesmo, eu quase não tenho nenhum. Então, primeira coisa dessa história toda, hein? Eu queria que você, se você pudesse, se você tiver um catálogo, hein, que você mandasse para a gente ver essas obras que você faz, para a gente ver o que eu tenho na chácara, que a gente possa tentar aproveitar para fazer alguma coisa, tá? Então, se você tiver um catálogo, esse catálogo pode ser inspirador. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu quero que um dia, não precisa ser hoje, hein, você me ajude a pensar numa realidade de nós pensarmos um pouquinho em fazer essa arte que você faz com coisas em casa, fora da casa, ou seja, em lugares de planta mesmo, chácara, de terra, hein? Porque a gente precisa ensinar as pessoas como é que planta. Muita gente sabe plantar flor, né? Mas muita gente não sabe e pede a oportunidade de ter o espaço físico para colocar plantas bonitas. Eu fiz uma capela na minha casa agora, lá na chácara. E minha esposa quer plantar um corredor de esteriliza dos dois lados de entrada da capela, hein? E eu não sei plantar, hein? Eu confesso a você que eu não sei plantar essas esterilizas, hein? Ela quer, ela vai tentar, hein? Então, tudo isso é uma coisa que eu preciso da tua contribuição. Quero agradecer muito a tua inspiração hoje, foi muito bom, certo? E depois, se você puder fazer alguma coisa orientando a gente nesse sentido, eu ficaria muito agradecido. Sim, o que eu não puder, eu também procuro agrônomos e paisagistas que me ajudam também quando eu não sei. Eu peço ajuda também. Mas estava falando, o bambu. Isso aqui, ó, isso aqui é de bambu, é um vaso de bambu, que eu revesti com tecido. Nós investimos com tecido. Fiz isso aqui uma vez, muito tempo atrás. Acho que, não sei, acho que até a Mercedes passou um ano novo aqui, que eu tinha feito uns... com a amiga, né, estava aqui, de bambu. Então, reveste o bambu, mas não precisa revestir. O bambu, as pessoas nem sabem que os nós do bambu... Ele está perguntando. Que os nós do bambu dá para colocar água dentro, né? E dá para colocar água. Tem gente que não sabe. Acha que bambu não... Mas pode colocar água? Pode. Aliás, o Oriente não vive sem bambu, né? Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu vou procurar ajudar. No que eu puder, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, estou à disposição. A gente tem o meu Instagram, meu Facebook, meu telefone, e estou às ordens. Muito obrigado, palestrante Zilá. Eu passo a palavra, então, já são 13h40. Passo a palavra ao presidente Gilmar Marques para entregar o certificado, né, de participação e fazer o encerramento da reunião. Muito obrigado. Obrigado. Zilá, muito obrigado aí
pela fala, pelas demonstrações e pela inspiração aí provocada na galera, né? Acho que a gente ficaria aqui a tarde toda falando das flores, né? É agradável, né? Sim, sim, o tema é muito agradável, as imagens são lindas, né? Eu acredito que isso é um assunto que acaba interessando a todos, principalmente nesse momento, né, que a gente está aí, vamos assim, pressionados, né, por essa pandemia, que a gente não sabe de onde vem a pressão, mas a gente sabe que um pouco é desse isolamento, né, da falta de estar encontrando as pessoas, que é uma característica muito nossa também, né, os latinos gostam de pegar na mão, gostam de abraçar, gostam de pegar nas plantas, né? O conversar com as plantas, né, que o Nilton falou aí, Nilton, eu converso até sozinho, tá? Então, pode ser que as plantas até entendam que eu esteja conversando com elas. Mas é muito interessante e muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo. E você vai ter que arrumar mais tempo, porque esse vídeo vai para o YouTube, né, Chico? Eu estou achando que os convites vão pipocar por aí para você estar falando sobre o tema. Em que pese você já deve ser bem conhecida no meio aí que você atua, mas eu acho que agora vai começar a pintar outros nichos, né, para você falar. E nós vamos agora, nesse momento, te passar um certificado aí, de forma virtual, mas futuramente nós vamos nos encontrar certamente no nosso clube presencialmente também, ou a hora que nós pudermos voltar aí, pelo menos para que a gente faça de forma híbrida os encontros, né? E nós certamente vamos convidar você para você estar presente. Muito obrigado aí pela sua participação. Em nome do nosso clube, em nome da UPS aí, que é a hospedeira do nosso clube, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pelo certificado também. E neste momento eu informo também, depois o Chico vai ficar encarregado, Zilá, de mandar o link do vídeo para você, a hora que estiver pronto, né? E aí você pode mandar o link também para o pessoal, para os seus alunos e o pessoal ir espalhando aí o link. Neste momento, eu convido a todos para que saudemos o Pavilhão Nacional.